Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao episódio O Barulho do Clima e o Silêncio Social, do podcast Horizontes Inquietos. Hoje, vamos discutir um tema extremamente relevante da atualidade, as intercorrências climáticas e seus impactos sociais, com destaque para as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano de 2024, um dos maiores desastres ambientais da história do estado. Para vocês entenderem melhor o assunto, vamos apresentar o que são as mudanças climáticas, como elas intensificam eventos extremos, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, de que forma atingem principalmente as populações mais vulneráveis e qual deve ser o papel do Estado e da sociedade diante desse cenário. Eu sou Isabela e comigo estão Laura, Antônio, Vinícius, Natália e Paulina. Vamos começar. As mudanças climáticas correspondem a alterações profundas e duradouras nos padrões climáticos globais e regionais. Elas envolvem variações em temperatura, regime de chuvas, ventos e outros fenômenos meteorológicos observados ao longo de décadas. No passado, essas mudanças eram causadas apenas por fatores naturais, mas atualmente, o consenso científico aponta que a principal causa é a atividade humana intensificada desde a Revolução Industrial. Embora elas sejam frequentemente associadas ao aquecimento global, as mudanças climáticas englobam uma ampla gama de impactos interligados, como alterações no ciclo hidrológico, que favorecem as secas extremas de um lado e enchentes severas de outro, transformações em ecossistemas terrestres e marinhos, a perda de biodiversidade, a acidificação dos oceanos, o aumento de doenças e a insegurança alimentar. Os registros recentes do Relatório Integrado de Mudanças Climáticas confirmam a gravidade da crise climática. Entre 2023 e 2024, as temperaturas globais ultrapassaram o limite de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. E 2024 foi considerado o ano mais quente dos registros históricos. Os níveis de degelo nas calotas polares atingiram mínimos históricos e os eventos extremos se tornaram cada vez mais frequentes e intensos. Organismos como o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica têm reforçado a ligação direta entre o aquecimento global e o aumento de enchentes, tempestades e ondas de calor. E isso acontece porque, à medida que a temperatura global aumenta, a atmosfera retém mais umidade, levando a chuvas mais intensas e frequentes. Assim, enchentes como as observadas no Rio Grande do Sul se tornam cada vez mais prováveis e destrutivas. Estudos apontam que esse tipo de evento, antes considerado raro, tende a se repetir com maior frequência caso não haja ações efetivas de mitigação e adaptação. O sul do Brasil é o local com a maior projeção de aumento de cheias pela mudança climática, e as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 foram um marco trágico. De acordo com o Grupo Técnico de Assessoramento para Estudos Hidrológicos e de Segurança de Infraestruturas, 183 pessoas perderam a vida, 27 ficaram desaparecidas e centenas ficaram feridas, e 478 municípios foram diretamente afetados. O impacto humano e material foi imenso: moradias destruídas, pontes e rodovias comprometidas e quase 2,4 milhões de gaúchos atingidos, e mais de 15 mil quilômetros quadrados ficaram submersos. Além disso, projeções da Adapta Brasil mostram que eventos como esse podem se tornar até 5 vezes mais frequentes na região nas próximas décadas. Um estudo da World Weather Attribution demonstrou que as mudanças climáticas causadas pela ação humana dobraram a probabilidade dessa chuva extrema ocorrer. O fenômeno natural El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que altera os padrões de chuva e temperatura em várias partes do mundo, também intensificou as tempestades. Mas a ciência é clara ao afirmar que, sem o aquecimento global, o desastre teria sido muito menos severo. Em termos ambientais,
O desequilíbrio causado pelas enchentes é percebido em relação à perda de biodiversidade causada pela morte de animais e plantas e pelo alagamento de áreas até então permanentemente secas, causando o encharcamento do solo e a ampliação das áreas desmatadas. O assoreamento de rios e a contaminação de solos e águas também são consequências observadas. Além disso, muitos animais pertencentes aos rios e de habitats terrestres foram carregados para ambientes diferentes. Já sobre os impactos sociais, as mudanças climáticas funcionam como um multiplicador de desigualdades já existentes. A pobreza, a vulnerabilidade territorial e a falta de infraestrutura adequada ampliam significativamente os riscos enfrentados por determinados grupos sociais. Em áreas periféricas, como favelas e ocupações urbanas, as enchentes e os deslizamentos atingem com muito mais força, porque essas regiões, em geral, não possuem sistemas eficientes de drenagem, saneamento ou contenção de encostas. Além disso, muitas famílias dependem de trabalhos informais, que podem desaparecer imediatamente após um desastre, comprometendo a renda e a sobrevivência. Em 2010 e 2019, eventos climáticos extremos deslocaram, em média, 23,1 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Esses deslocamentos não acontecem de maneira aleatória. Eles afetam principalmente indivíduos que já viviam em condições precárias, reforçando um ciclo de vulnerabilidade que se perpetua ao longo do tempo. Nesse contexto, é fundamental compreender o conceito de racismo ambiental. Ele evidencia que populações pretas, indígenas, quilombolas e comunidades de baixa renda estão mais expostas aos impactos de desastres climáticos, porque, historicamente, foram empurradas para regiões com infraestrutura insuficiente e maior risco ambiental. O que observamos é que os efeitos das enchentes e de outros eventos extremos não se distribuem de maneira igualitária. Ao contrário, recaem de forma desproporcional sobre grupos já marginalizados. Os impactos sociais vão muito além da destruição imediata. Há consequências de médio e longo prazo, como o aumento de doenças transmitidas por mosquitos, o agravamento da insegurança alimentar devido à perda de lavouras e o bloqueio de estradas, e crises no abastecimento de água, energia e medicamentos. Também são comuns os deslocamentos forçados, que rompem vínculos comunitários e tornam ainda mais difícil o processo de reconstrução da vida familiar e social. Segundo o Adapta Brasil, se não houver investimentos robustos em adaptação climática, o número de municípios brasileiros em risco alto ou muito alto de insegurança alimentar pode saltar de 125 para mais de 600 até 2050. Isso mostra que eventos extremos estão diretamente conectados à saúde pública, ao desenvolvimento econômico e à garantia de direitos básicos. A destruição de moradias, a perda de empregos e os impactos psicológicos que acompanham cada desastre deixam claro que as mudanças climáticas não são apenas uma questão ambiental. Elas representam um desafio social profundo que afeta a dignidade, a segurança e o futuro das populações mais vulneráveis. Agora falando sobre o papel do governo e da sociedade, que, embora o Brasil esteja entre os países que mais preservam ecossistemas, ele também está entre os maiores emissores de gases de efeito estufa. Por isso, tem responsabilidade tanto na mitigação quanto na adaptação climática. A Controladoria Geral da União desempenha um papel estratégico ao fiscalizar políticas públicas, supervisionar recursos destinados à crise climática, promover transparência e incentivar práticas de integridade ambiental. A atuação das secretarias internas da CGU, como a Secretaria Federal de Controle Interno e a Secretaria de Integridade Pública, é essencial para garantir que políticas climáticas sejam executadas com eficiência e ética. Pesquisas mostram que 73% dos brasileiros estão muito ocupados com os efeitos das mudanças climáticas, mas ainda há baixo nível de participação social. O engajamento da sociedade, seja a partir de ações coletivas, seja com base em iniciativas individuais, é essencial para o enfrentamento da crise climática.
por meio da mobilização cívica, política e, inclusive, das mudanças de comportamentos individuais e sociais. Os cidadãos têm a capacidade de influenciar na forma como governos e empresas encaram esse grande desafio do século, seja em movimentos, debates ou controle das políticas públicas. A transformação exige a união entre estados, empresas e cidadãos, com mudanças de comportamento individuais e ações políticas. Agora, avançando em nossa análise, vamos para o quadro Sua Opinião Não é Ciência. Hoje, contamos com a participação da professora do IFRN Campus Canguaretama, formada na área da Geografia, Daniela Cândido. Há quem afirme que o aquecimento global é uma invenção ou até mesmo exagero, e que as mudanças climáticas não são, de fato, reais. Com sua experiência acadêmica e profissional, a professora irá nos ajudar a entender por que essa visão é só uma opinião e não corresponde com o que diz a ciência. Há várias razões para tentar explicar por que há a negação, né, dos fenômenos associados ao aquecimento global e as suas consequências, como as próprias mudanças climáticas. Tá? Nessas razões, nós podemos pensar desde questões psicológicas a econômicas, políticas, sociais, mesmo diante de um cenário em que já há um grande consenso científico sobre, né, o avanço e as severas consequências desse processo. A primeira que a gente pode destacar, a primeira razão, seria a desinformação e a proliferação das fake news. Então, essas informações mentirosas, né, muitas vezes ligadas a ideias conspiratórias, elas têm o objetivo de criar dúvidas justamente sobre essas evidências científicas. E aí é sempre importante a gente perguntar a quem interessa que não haja o enfrentamento desses problemas, porque negar o problema é uma forma também de negar a necessidade de enfrentar esses problemas. E aí a gente chama atenção para os interesses econômicos. Nós temos uma série de indústrias de petróleo, de gás e carvão que são extremamente lucrativas e que têm um impacto enorme, né, na emissão de CO2. Da mesma forma também o agronegócio, em que a gente tem atividades intensas, né, o agronegócio intensivo, em que a gente vai ter aí, tanto do ponto de vista da agricultura como da pecuária, atividades que vão gerar emissões, né, de poluentes. E, além de tudo, outras grandes indústrias relacionadas a várias outras formas, né, de produção e que usam, né, são dependentes dos combustíveis fósseis. Um terceiro ponto são os mecanismos psicológicos, em que a gente tem, né, por exemplo, a negação cognitiva, que é difícil, é mais confortável a gente acreditar que o problema não existe, né, do que também gastar energia, ideias, né, pensamentos e ações para tentar reverter esses problemas. Também chamamos a atenção em relação ao psicológico, são os viés de confirmação. A gente hoje vive em bolhas em que a gente acaba só vendo e lendo informações que reforçam aquilo que a gente já acredita. Então isso impede que a gente possa conhecer também as opiniões contrárias. E aí o exemplo mesmo do próprio Instagram, que ele faz com que a gente acabe só vendo temas que nos interessam. Também podemos chamar atenção, ainda no viés psicológico, a questão do pensamento em curto prazo. Então, o cérebro humano, ele tende a focar em problemas imediáticos, né? E não pensa em riscos de longo prazo. Apesar de que esse longo prazo, quando a gente pensa agora em mudanças climáticas, ele já não está mais tão longe, né? A gente já vê as consequências surgindo, né, em diversas partes do planeta. Bom, num quarto ponto, eu destaco a polarização política, em que a gente vê muitas vezes os pensamentos ambientais associados a ideologias rivais. Então, essa polarização política faz com que também não haja um diálogo. Eu não posso, né, concordar com a opinião do outro, porque eu tenho que estar sempre na posição contrária, politicamente. Um quinto ponto seria a falta de compreensão também científica. Entender o aquecimento global não é uma coisa simples, né? Então, exige conhecimentos de física, de química, de geografia, de sociologia, de história,
e muitos outros, de biologia. Então, as consequências, os desdobramentos das mudanças climáticas exigem uma compreensão científica ampla. Um sexto ponto, também importante, é uma certa confusão que se tem entre o que seria clima e seria tempo. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente está falando de mudança de padrões climáticos, daquilo que se observa a longo prazo. E o tempo são características momentâneas da atmosfera. Então, muitas vezes, para uma pessoa, ela não percebe no seu dia a dia essas mudanças. Então, ela acha que não está havendo, né? Essas mudanças não estão atingindo a sua vida. Um sétimo ponto que é preocupante, né, é a desconfiança nas instituições acadêmicas e científicas. Também existe hoje um momento de negação à ciência. A gente observa, por exemplo, quando se fala que em alguns lugares está havendo diminuição de vacinações porque as pessoas não estão acreditando na vacina. Então, isso mostra também uma desconfiança, né, na própria ciência. Isso é preocupante porque essas negações, elas também levam ao não enfrentamento dos problemas. Tá? E, por último, eu destaco aqui a influência de líderes, de grupos sociais, de influencers na internet. São pessoas que têm um poder de fala e de alcance enorme, que têm vários seguidores e que, quando tem um discurso de negação, né, esse discurso acaba reverberando e alcançando muitas pessoas, e essas pessoas escutam e não fazem os devidos questionamentos, a devida crítica, e muitas vezes aceita esses discursos já prontos, levando então, né, a uma contínua negação dessas questões aqui colocadas. Encerramos assim o nosso episódio sobre as intercorrências climáticas e seus impactos sociais. Hoje, discutimos como as mudanças climáticas intensificam desigualdades, agravam eventos extremos e desafiam o Brasil a repensar suas políticas públicas e seu modelo de desenvolvimento. Agradecemos profundamente a nossa convidada do quadro Sua Opinião Não é Ciência, que contribuiu com uma análise essencial para compreender a complexidade dessa crise. E deixamos uma reflexão final para você, ouvinte. Diante de tudo o que ouvimos, qual você considera ser o maior desafio do Brasil no enfrentamento da crise climática? Muito obrigada por acompanhar o podcast Horizontes Inquietos. Até o próximo episódio. Produção e roteiro por Laura Mesquita e Isabela Lima. Pesquisas sobre o tema por Laura Mesquita, Isabela Lima, Paulina Victória e Natália Braz. Edição de áudio por Vinícius Bernardino e Antônio José. Arte da capa do podcast por Natália Braz. Professora especialista por Daniela Cândido. Orientações por Jéssica Teixeira e Josilene. Professor Bruno Balbino.